Isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Vazou o áudio do presidente Luiz Eduardo Batista sobre a demissão de Felipe Luiz e o que ele disse é bizarro. Acompanhe. Fala, Mário, querido, tudo bem? Cara, isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar, né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Abraço grande, irmão. Tamo juntos. Eu fui dormir como muita gente, né, cara? O Flamengo venceu por 8-0. Fui dormir e acordei com o Felipe Luiz demitido. Tentando encontrar palavras ainda. Enfim. Dois covardes. Assim eu posso definir tanto o presidente do Flamengo, BAP, quanto o diretor de futebol profissional, José Boto. Dois covardes, eles foram na demissão do Felipe Luiz. O Boto, por ter aquele discursinho patético de reunir, chamar o Felipe na sala dele e dizer: olha, eu fui voto vencido, eu não concordo com a demissão, mas eu tô aqui para te demitir. Uai, o Boto não tem tanto mercado na Europa, como ele diz? Ele não é desejado por grandes clubes europeus? Então por que ele não teve a hombridade, se ele é contra mesmo, por que ele não teve a hombridade de dizer: Felipe, eu tô te demitindo, mas como eu sou contra essa demissão, eu tô entregando meu cargo junto. Eu vou te demitir agora, mas estou entregando meu cargo junto. E o Boto não fez isso. O Boto foi lá com a cara lavada e disse: eu sou contra, não tenho nem cara de te dizer isso, mas eu tô te mandando embora. Covarde. E o outro covarde é o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, que desde lá 2019 a gente sabe que no trato com as pessoas, nas relações humanas, o BAP é muito ruim nisso. A gente viu no episódio lamentável do incêndio do Ninho do Urubu, depois viu a postura dele durante a pandemia e na volta do futebol na pandemia, e mais uma vez ele mostra que ele é péssimo de relações humanas e dessa vez covarde. Desta vez não teve culhão de fazer o que ele queria fazer, que era não renovar com o Felipe Luiz. Ele não queria renovar com o Felipe Luiz, acabou sendo obrigado a renovar porque o Felipe Luiz ganhou praticamente tudo e o Felipe Luiz tinha uma aprovação absurda. O BAP teve medo, o BAP não teve coragem de ir contra a torcida, não teve coragem de ir contra a imprensa, e aí renovou o Felipe Luiz, com o Felipe Luiz. E na primeira oportunidade, quando o próprio BAP também tem culpa, e muita culpa do momento atual do Flamengo em 2026, porque ele tomou uma decisão acima do departamento de futebol de botar o time para jogar, para voltar a jogar antes da hora, naqueles dois clássicos contra Fluminense e Vasco e Fluminense, na verdade. Ele, na primeira oportunidade, mandou o Felipe Luiz embora. E ainda sangrando os cofres do Flamengo, porque vai ter multa. Ele poderia muito bem ter tido coragem, ter sido corajoso, que ele não teve, de não renovar com o Felipe Luiz. Então são dois covardes, José Boto e Felipe Luiz e BAP, que tratam o Felipe Luiz dessa forma, passam um recado vergonhoso de como o Flamengo trata os seus ídolos. Felipe Luiz é ídolo do Flamengo, logo no dia do aniversário do maior ídolo, dia do aniversário do Zico. Dois covardes, anote o nome: BAP e José Boto. Desculpa. A ideia do Real Madrid das Américas é super possível. O Flamengo tinha tudo para realmente caminhar para ser o Real Madrid das Américas, mas nessa madrugada o Flamengo se afastou 100 passos do Real Madrid, porque o Real Madrid é um time impiedoso. O Florentino Pérez é um cara impiedoso. Não tá bem, ele manda embora. Ele não renova o contrato com o Cristiano Ronaldo, irmão.
o Cristiano Ronaldo. Parou de render. Ele chama na sala, aperta a mão dele e fala: muito obrigado. Vamos ali no gramado do Santiago Bernabéu, eu vou colocar todas as suas taças, você vai tirar uma foto sorrindo, nós vamos fazer uma linda homenagem pra você e você vai embora. Casemiro ganhou tudo. Vai lá, tira foto com as taças do Santiago Bernabéu, beijo, tchau. Kroos, Modric, mas não assim. Não é? Depois de uma vitória em cima do Alavés por 7-0, você deleta a pessoa da tua vida, joga ela fora desse jeito. Das coisas mais bizarras, pequenas e indignas que eu já vi, e estamos falando do futebol brasileiro. Não, isso não é uma liderança profissional, isso não é coisa de time grande, isso não representa o Flamengo do Zico. Hoje é aniversário do Zico. O Flamengo do Zico fazer uma coisa dessa, eu tenho certeza que vocês, torcedores do Flamengo, que não acham que o time é sem vergonha, também estão em choque com a forma como isso aí foi feito. Escorraçar um cara que ganhou tudo como jogador e treinador, nesse pouco tempo que ele teve. Estou em choque pela forma como o Real Madrid das Américas então trata seus ídolos. E o próximo treinador, abre o olho, meu, se ele vai assumir com essa direção aí. Porque do nada, numa segunda-feira à noite, você pode ser jogado fora. Você acorda sem emprego. Você foi dormir com o Flamengo na final do Campeonato Carioca depois de meter um 8-0 no Madureira e acordou com o Filipe Luís demitido, velho. Que loucura o futebol brasileiro. E assim, a demissão do Filipe Luís só escancara como os nossos dirigentes são mais torcedores e passionais do que profissionais. E como eles têm memória curta, né? Há menos de 3 meses, o Flamengo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ficou isso aqui de conquistar o mundo, perdeu por Paris Saint-Germain nos pênaltis, jogando bem, principalmente no segundo tempo, é finalista do Campeonato Carioca depois de aplicar um 8-0 na semifinal. E assim, nem tudo era um mar de rosa, é bem verdade. Eu até entendo, e assistindo aos jogos, que o futebol do Flamengo caiu de 2025 para 2026. Mas eu faço uma pergunta para vocês aqui que estão assistindo. É proibido oscilar no Brasil? Qual é a convicção da diretoria, que depois de muita luta, de muita conversa, renovou o contrato do Filipe Luís até o fim de 2027? Na primeira oscilação, já manda o cara embora. Olha os números do Filipe Luís: 101 jogos pelo Flamengo, 64 vitórias, 22 empates e 15 derrotas, 70% de aproveitamento, 7 títulos conquistados e um bom relacionamento no dia a dia com o elenco. E assim, o detalhe, ele praticamente não teve tempo para trabalhar nessa temporada. Ele teve menos de um mês, se você for analisar, porque em janeiro ficou com a base no Campeonato Carioca, aí em fevereiro já mudou, recuperou o time, tá na final do Cariocão e é chutado do time. É uma coisa assim bizarra. Demitir o Filipe Luís, pra mim, é uma atitude completamente desproporcional, que só mostra como esse discurso de ódio das redes sociais, de parte da torcida enchendo o saco no dia a dia, cobrando lá no CT, como essas coisas influenciam esses dirigentes torcedores que não têm convicção alguma e que tornam o ambiente do futebol cada vez mais tóxico e insustentável. E só mais uma coisa, o BAP, o presidente, o Boto, o cara que comanda o futebol do Flamengo, eles têm de fato o direito de demitir o Filipe Luís. Só que da forma que foi, eles só mostraram ingratidão e uma falta de caráter institucional que só escancaram a falta de respeito que eles têm pelas pessoas. Cara, na boa, o futebol brasileiro não é para amadores. Poucas vezes no futebol eu vi algo tão covarde como o que aconteceu com o técnico do Flamengo, com o Filipe Luís. Não pela demissão, porque demitir um técnico no futebol brasileiro é algo tão comum quanto a gente beber um copo de água quando tem sede. Mas há técnicos e técnicos, e você não pode fazer com um ídolo do clube, com um campeão do clube, o que foi feito. Você não pode esperar o jogo acabar, deixá-lo ir para a coletiva, demiti-lo numa sala fria do Maracanã, numa conversa de pouco mais de 1 minuto, apenas um comunicado. Olha, você não está mais no clube. Amanhã você já não é mais o treinador do Flamengo e todos os contratos serão acertados posteriormente. Obrigado pelos seus serviços e até uma próxima vez. Porque foi basicamente isso que o diretor José Boto deve ter falado para o Filipe Luís após a vitória de 8-0 e após o treinador dar uma entrevista coletiva. Deixaram com que o técnico trabalhasse hoje, deixaram com que o técnico fosse à coletiva, sangrasse na coletiva, para depois, de um jeito quase que porco, comunicaram a ele a demissão, né? Então,
como eu disse, eu vou repetir, tantos técnicos são demitidos ao longo do ano no futebol brasileiro, mas você não pode tratar um ídolo do clube do jeito que o Filipe Luís foi tratado essa noite. Não pode. Mesmo que o clube decidisse demiti-lo, é direito do presidente demitir o técnico a qualquer momento. Mas poderiam ter feito de um jeito muito mais educado e muito mais respeitoso com alguém que se identifica com o clube, que é torcedor do Flamengo e que sempre foi um trabalhador muito honesto, quando jogava e agora como treinador. Enfim, foi mais uma pataquada da diretoria do Flamengo, uma diretoria que tratou como o profissionalismo sendo a pauta principal da sua plataforma, que o elegeu, e hoje, além de uma frieza inacreditável, foi de um amadorismo absurdo. Então essa é a minha opinião. A demissão é direito de qualquer clube. A forma como se demite é que eu acho que o Flamengo hoje manchou um pouquinho a sua história.